Hoje nós vamos continuar a nossa série. Eu oro e peço a Deus que, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Que nós, de fato, tenhamos sensibilidade à voz do Senhor, que Ele possa responder questões e perguntas que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração. E só Ele pode fazer isso. Nenhum de nós pode responder suas questões a não ser o Senhor. Quando Ele fala, Ele tranquiliza, Ele dá a paz que você precisa e que eu preciso, e por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você entrou aqui hoje, e eu quero apresentar para vocês Jesus. Eu quero falar de um momento, de um encontro que Jesus teve com um jovem, que tinha perguntas. Talvez muitos aqui tenham andado de um lugar para outro, de uma igreja para outra, procurando respostas para as suas questões e as suas perguntas. Coisas que você não tem entendido nessa vida, nem sobre você mesmo, nem como você tem vivido. E você quer ouvir sempre o que Deus tem a dizer, e eu vou colocar você hoje, pela graça de Deus, diante da pessoa de Jesus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Fique com sua Bíblia aberta e nós vamos examinar a evolução desse texto juntos. Este foi um momento, Jesus havia ministrado em diversos lugares, diante de diversas pessoas, e este momento Jesus está com seus discípulos. E um jovem, este jovem era conhecedor do Antigo Testamento, era religioso, conhecia a lei de Deus. Ele tinha muitas posses, era rico, diz a Escritura. E ele correu na direção de Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Talvez essa seja a pergunta que você tem feito. Se você que está aqui hoje, ou você que está à distância nos acompanhando, tem perguntado isso. E eu espero, e eu oro, e eu peço a Deus que Ele responda hoje a pergunta para você. Então, Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. Aqui nós vamos observar nesse texto e destacar que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Não há outro, não há outra maneira, não há outra fórmula, não há outra solução, a não ser Jesus Cristo. Então, olhe comigo, Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. Veja o que diz o texto. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta que vinham fazendo naquela época para Jesus era essa: como eu posso herdar o reino de Deus? Como eu posso herdar a vida eterna? Qual é o caminho? Qual é a maneira? Continua o texto. Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras.
Mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens. Você que está acompanhando, preste atenção nesta frase, nessa pergunta. Quem pode ser salvo? Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Acompanhe comigo três tentativas humanas que são reprovadas por Jesus no esforço, na tentativa de o homem alcançar a vida eterna ou de fazer parte do reino de Deus. Jesus reprovou este jovem em 3 situações: a bondade, a obediência e o desprendimento. São 3 atitudes, são 3 virtudes que devem ser seguidas por todos, mas nenhuma delas é suficiente para nos levar à vida eterna ou entrar no reino de Deus. Acompanhe uma por uma. Veja só, este jovem corre para Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja a resposta de Jesus: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus confronta esse jovem religioso, dizendo: você está me reconhecendo como Deus, somente Deus é bom, não há outro. Nós sabemos que estudamos a Bíblia, quando Paulo falou e escreveu em Romanos: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Opa, você diz: não, mas eu visito o asilo, contribuo com o orfanato, eu ajudo o núcleo da Vila São Pedro, eu distribuo roupa, cobertores no frio para os necessitados, eu ajudo os deficientes físicos. Maravilhoso tudo isso, é digno, é fantástico, mas Jesus está dizendo que a bondade do ser humano, ela não é suficiente. No Evangelho de Mateus, essa mesma porção, quando o jovem faz essa pergunta, ali aparece registrado: que farei de bom para herdar a vida eterna? Tudo aquilo que nós fizermos de bom não será suficiente para entrarmos no reino de Deus e herdarmos a vida eterna. Veja qual é a nossa real situação. Você, esta semana, fez um voto diante de Deus de tratar a sua esposa com carinho, Dia dos Namorados à vista, e você diz: vou levá-lo para jantar esta semana. Passa a ser carinhoso com a esposa, dá um presente para ela e vai indo para o jantar. Arrumado, perfumado, ela também. E no caminho,
você passa um sinal vermelho e a sua esposa grita com você, e você reage com ela com toda a raiva, com todo o ódio no coração, e começa a brigar, e diz, não vamos mais jantar. Essa é a nossa realidade. Nós até fazemos coisas boas, mas a natureza do ser humano não é. Nós não conseguimos fazer o bem. Você ajuda o necessitado, mas quando você está voltando dessa visita no asilo, o sujeito fecha o seu carro, você abre o vidro com ódio no coração e xinga o indivíduo. Essa é a nossa realidade. Eu e você somos assim. A nossa natureza é pecaminosa e nós não temos em nós nenhuma condição de entrarmos no reino de Deus ou herdarmos a vida eterna pela nossa própria capacidade e suficiência. Mas observe a sequência da conversa desse jovem com Jesus. Jesus diz para ele, você sabe os mandamentos? Ele responde, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Parece que ele não ouviu o Sermão do Monte quando Jesus ensinou as bem-aventuranças. Ali Jesus estava dizendo, não matarás. Só de odiar com o seu coração, você se torna um assassino. Jesus também falou, não adulterarás. Só de olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Veja a nossa condição. Quando você responde para sua esposa, ela pergunta onde você esteve, e você diz trabalhando, e você não estava trabalhando, você mentiu. Veja a nossa condição. Nós não temos em nós capacidade e suficiência para obedecer. Nós somos desobedientes. Pergunta aos jovens, é verdade ou não? Seu pai fala para você, chega em casa hoje às 11 horas, porque amanhã cedo você tem que levantar cedo, tem que ir para a faculdade, tem que ir para o colégio. Você diz assim para o seu pai, 11 horas, 11h30, meia-noite, e você não chega. Aí seu pai vem falar com você, fala, não deu. Como se não fosse desobediência. A sua mãe repreende você quando você está saindo para ir para o colégio, você bate a porta, com desrespeito, diante do rosto da sua mãe. Nós somos desobedientes, por natureza, essa é a nossa realidade. Quando Jesus chamou a atenção desse jovem, para olhar e observar os mandamentos, é para que ele percebesse que nele não há e não havia nenhuma suficiência para obedecer, para guardar a lei. Então, para que a lei? Para mostrar a nossa realidade e o quanto nós precisamos e carecemos de Deus. Aí está a lei, para mostrar a culpa que o homem tem diante de Deus, para revelar o pecado que está em nós, para revelar a nossa condição. Não temos capacidade, nos esforçamos. O moço, apaixonado, finalmente ele consegue se revelar para a namorada, porque hoje em dia a namorada é que se revela para o rapaz, é mais ou menos isso. Mas aí ele diz, olha, eu quero começar um namoro sério diante de Deus com você. Primeira semana, segunda, primeiro mês, terceiro mês, e ele escorrega num namoro imoral, cheio de lascívia.
volta para casa todas as noites e os dias contrariados, frustrado e com peso de culpa na sua vida. Porque nós não temos em nós nenhuma suficiência que nos justifique pelo nosso esforço diante de Deus. Nós precisamos dele para que possamos viver uma nova vida. Não é a bondade, não é a obediência, e muito menos a capacidade de viver desprendido nesse mundo. Não precisa ter muito para saber que nós somos apegados às coisas materiais. Não precisa ser rico como esse jovem, religioso, provavelmente com uma família poderosa. Jesus olhou para ele e falou: ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Deixar tudo aquilo que nós valorizamos para seguir a Jesus, para obedecê-lo. Cada um de nós está apegado a alguma coisa. Você não precisa ser tão rico quanto esse jovem. Você ganhou da sua namorada uma calça com a marca e com a vestimenta que você tanto desejou. Foi almoçar com ela hoje. Eu espero que não tenha acontecido isso com ninguém. Isso aí é puramente uma ilustração. Estão sentados à mesa, um copo cheio de Coca-Cola, um copo cheio de suco, e a sua namorada, quando vai pegar um pedaço daquela carne que está sobre a mesa, ela esbarra no copo de Coca-Cola que cai toda na sua calça nova, especial, que você sempre quis, e você passa a ter uma calça melada, cheia de açúcar, manchada de Coca-Cola. Como que a gente reage? Ah, não tem problema. Não, a gente fica bravo. Pô, justo essa. Você não tem cuidado com as coisas. E aí começa a se tentar achar a culpa, o culpado. Não precisa muito para você saber que eu e você somos apegados às coisas desse mundo, às coisas materiais. Você estacionou seu carro ali embaixo. Você volta para pegar o carro, o irmão que parou do teu lado abriu a porta e afundou a porta do seu carro. Como que você reage? Não tem problema, isso é assim mesmo, é lata amassa. Isso eu mando desamassar. Não. Quem foi que fez isso? Será que essa pessoa não sabe abrir a porta do carro? Ah, eu vou falar com o Reginaldo. Ah, eu vou chamar... Nós somos apegados. Você sabe, e eu sei, aquilo que eu dou maior valor. Mas veja o que aconteceu com esse jovem. Ele também não tinha capacidade de abrir mão, se desapegar. Diz a Escritura, ele abatido, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Que situação! E você continua como esse jovem, fazendo a pergunta: o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Deixando esse mundo, eu quero garantia e certeza de que estarei na presença de Deus. Os discípulos começaram a falar entre si, pasmos. O que então? Qual é a chance? Qual é o caminho? Onde está a solução, a resposta? Mas não só eles.
Através das épocas, líderes religiosos continuam fazendo perguntas, estudiosos da Escritura. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Existem diversos e diferentes ensinos a respeito desse assunto. Vocês, eu sei, têm conhecido outras tantas igrejas, ouvem pregações e estudos feitos pela mídia, televisão, leem, têm ouvido muito. Mas essa pergunta continua sendo feita. Quem pode então ser salvo? Quem pode então herdar a vida eterna? Se eu não consigo ganhar isso pelo meu esforço, fazendo o bem, se eu não consigo obedecer, se eu sou apegado às coisas desse mundo, qual é a solução? E a solução, quem dá e quem deu, foi o próprio Jesus. Veja o que ele responde. Para os homens é impossível. Preste muito atenção nisso. Porque quando você entender que é impossível para o homem herdar a vida eterna, é impossível para nós, através das boas ações, através da obediência, através do desapego, nós não temos a menor chance e condição de entrar no reino de Deus, de provar a vida eterna e de ter essa garantia da eternidade. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí nós, você e eu, chegamos na esquina do milagre. E vocês que conheceram a Cristo, sabem que o toque de Jesus na sua vida e na minha vida é sobrenatural. A experiência do reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa insuficiência, é obra de Deus. É Deus quem revela a cada um de nós qual é a nossa real situação e a nossa condição. É o toque sobrenatural, é o milagre de Deus que nos faz enxergar a vida e a eternidade de uma maneira diferente. Ouvindo e discernindo a vida do ponto de vista de Deus, é que eu começo a experimentar o endireitar das minhas veredas. O poder da transformação, o poder da esperança, da nova vida, de vencer as minhas limitações, de conhecer o milagre de Deus. Aí está a esquina do milagre. É sobrenatural. Deus se revelando a mim e a você. E dizendo: Renato, você não tem chance pelo seu esforço, pela sua capacidade. Mas eu, pelo meu amor, a extensão do meu amor, o farei uma nova pessoa. Mudarei os teus caminhos. Farei de você uma pessoa diferente. Capacitarei você a viver uma vida de crescimento, de amadurecimento, de alegria, de libertação. É nessa esquina do milagre, quando Deus se revela pelo seu imenso amor a você e a mim, que a sua vida é transformada. Você deixa a culpa de lado e passa a viver em paz. Deixa a tristeza para trás e começa a conhecer a verdadeira alegria. E mais do que tudo isso, a esperança da vida eterna. É Ele quem faz isso por você. É Ele quem toca na sua vida e faz o verdadeiro milagre no seu
novo andar. Por isso que eu digo e repito, a sua vida pode ser diferente. A sua vida pode ser melhor a partir do momento que você passa a andar com Jesus. E não só, mas andar dependendo de Jesus. Cada dia, cada momento, em cada situação. E Ele se revelando a você. E você conhecendo uma vida sobrenatural. Agora vivida no poder e na capacidade que Deus nos dá. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Senhor, eu lembro quantas vezes eu tentei, pelo meu esforço, fazendo o bem, tentando obedecer todas as coisas, e até abrindo mão, mas nenhuma delas eu consegui. Não fui suficiente em nenhuma delas. Mas um dia o Senhor tocou na minha vida. E eu o contemplei. E eu enxerguei o seu grande amor por mim. E as suas palavras foram gravadas no meu coração. Quando o Senhor olhou para mim e disse: Renato, eu te perdoo. Eu vou fazer você um novo homem. E foi naquele encontro com Jesus que Ele falou ao meu coração. Ele respondeu às minhas perguntas. E eu oro nesse instante para que Ele também responda às suas perguntas. E que você passe a andar agora e, saindo desse encontro, passe a andar debaixo do milagre, passando pela esquina do milagre, tomando um caminho agora, onde Jesus vai ser a suficiência para você. E você vai passar a viver na força, no poder e na suficiência de Jesus. Ó Deus, faz esse milagre entre nós. Toca na vida de pessoas que talvez chegaram aqui ou nos ouvem hoje, já sem esperança, já desistindo. Que de fato elas possam orar ao Senhor e dizer: Senhor, estou aqui, eu quero experimentar essa nova vida. Eu quero ter parte no Teu reino e na vida eterna. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.